Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O Fundo Monetário Internacional declarou que a economia global está indo melhor do que o esperado, mesmo enfrentando incertezas prolongadas e perspectivas de crescimento não tão boas a médio prazo. Kristalina Georgieva adiantou que o relatório anual do FMI deverá antecipar um crescimento mundial em torno de 3% a médio prazo. A projeção está em linha com os anos anteriores, mas inferior ao observado antes da pandemia do coronavírus. Prevemos que o crescimento mundial desacelerará apenas ligeiramente este ano e no próximo. Tudo indica que a economia mundial resistiu, em geral, às fortes tensões provocadas por múltiplas crises. A diretora-geral explicou que as tarifas dos Estados Unidos são menores do que se esperava inicialmente, mesmo que hoje o país esteja entre os que mais tributam produtos importados. Georgieva também destacou as condições financeiras que sustentam a economia, um setor privado que se adaptou e fundamentos políticos sólidos. No entanto, ela alertou que a resistência da economia ainda não foi totalmente testada, ao enumerar vários sinais de alerta, como o aumento na demanda mundial por ouro e o risco persistente de que as tarifas impulsionem a inflação. Além disso, observou o risco de uma correção violenta nos preços das ações das empresas ligadas ao desenvolvimento da inteligência artificial, cuja capitalização parece caminhar para níveis observados há 25 anos durante a bolha da internet. E sem dinheiro suficiente, a Organização das Nações Unidas vai reduzir em 25% o número de capacetes azuis no mundo. A informação é de um alto funcionário da organização. A ONU vai reduzir em 25% o número de capacetes azuis destacados no mundo nos próximos meses, ou seja, entre 13 mil e 14 mil militares e policiais a menos. A informação foi revelada nesta quarta-feira por um alto funcionário da organização. A redução é devido principalmente aos cortes de financiamento dos Estados Unidos para as Nações Unidas. Teremos que repatriar e reduzir em aproximadamente 25% o número de nossos efetivos de manutenção de paz, militares e policiais, assim como seus equipamentos, e um número importante de funcionários civis das missões também será afetado, afirmou o funcionário sob a condição de anonimato. Outros setores da organização também estão sob impacto. Filippo Grandi, diretor do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, disse que a agência enfrenta uma grave crise que o obrigou a cortar milhares de empregos e serviços. A crise se deve à rápida queda no financiamento humanitário desde a chegada ao poder do presidente americano Donald Trump em janeiro, enquanto aumenta o deslocamento forçado de pessoas em nível global. E a melhora da desigualdade nas grandes cidades brasileiras tem reduzido a pobreza no país. A retomada da política de valorização do salário mínimo e a cobertura de programas sociais como Bolsa Família são um dos fatores. Entre 2021 e 2024, o Rio de Janeiro registrou uma queda significativa na taxa de pobreza, que passou de 29,8% para 17,6%, segundo a 16ª edição do Boletim Desigualdade. O estudo mostra que, apesar da redução, o Estado ainda enfrenta desafios históricos relacionados à desigualdade de renda e à informalidade do mercado de trabalho. No mesmo período, as metrópoles brasileiras em geral, tiveram melhora expressiva nos indicadores sociais, com a taxa média de pobreza caindo de 31% para 19% e a desigualdade diminuindo quase 20%. Os especialistas atribuem parte dessa melhora à retomada de políticas públicas, como a valorização do salário mínimo e o fortalecimento de programas de transferência de renda, que ampliaram a cobertura entre as famílias mais vulneráveis. No entanto, no caso do Rio, a redução da pobreza está mais ligada ao impacto direto desses programas do que a um avanço consistente do mercado de trabalho. A capital fluminense ainda apresenta uma das maiores taxas de informalidade do país, o que mantém grande parte da população sem acesso a direitos trabalhistas e previdenciários. De acordo com o boletim, a economia fluminense tem características próprias que agravam o quadro social. O processo de desindustrialização acelerado e a concentração em setores de serviços de baixa qualificação tornam o mercado local mais instável e com alta rotatividade.
Isso faz com que muitos trabalhadores vivam em situação de vulnerabilidade, dependendo de atividades temporárias ou informais, para garantir a renda mensal. Além disso, o custo de vida elevado em áreas urbanas amplia o contraste entre quem ganha menos e os grupos de maior renda. Mesmo com a redução registrada nos últimos anos, o Rio de Janeiro ainda tem a maior taxa de pobreza entre as metrópoles do Sudeste, superando São Paulo, Belo Horizonte e Grande Vitória. O boletim destaca que dentro da região metropolitana fluminense, os 40% mais pobres sobrevivem com uma renda média de R$ 709, enquanto os 10% mais ricos ganham 15 vezes mais. Essa disparidade reflete a rigidez da estrutura de distribuição de renda no Estado, que pouco se altera, mesmo em períodos de crescimento econômico. Para os especialistas, o desafio do Rio de Janeiro está em transformar a queda da pobreza em uma mudança estrutural. Isso passa por políticas de incentivo à formalização do trabalho, investimentos em educação e qualificação profissional, além de estratégias para reduzir desigualdades territoriais. Embora o Estado não tenha ampliado a desigualdade nos últimos anos, ainda precisa criar condições para que o avanço social não dependa exclusivamente de auxílios e programas emergenciais. Mudando um pouco de assunto, a frota de carros deve continuar a crescer no Brasil. As vendas de veículos registraram nova alta em setembro. A quantidade de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus vendida em setembro no país foi de 243.200 unidades. Um resultado 2,9 maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores também divulgou que a produção de veículos automotores cresceu no mesmo mês e atingiu 243.400 unidades, ficando 5,8% maior ao resultado registrado em setembro de 2024. As exportações totalizaram 52.500 unidades, um salto de 26,2% sobre o mesmo mês do ano passado. Já as importações ficaram menores e chegaram a 42.400 unidades, 0,4% abaixo do registrado em setembro de 2024. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, as vendas de veículos automotores foi de 1.910.000 unidades, 2,8% superior ao mesmo período do ano passado. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!